Leitura dramatizada do livro Nós. Conto O Ató, a Pedra do Fogo, do povo Taurepang, escrito por Cristina Wapichana. Integrantes do grupo: Laura Brito, Maria Helena Ventura e Maria Loio. Esta é uma história de um tempo bem distante. As serras ainda estavam adormecidas debaixo da terra. Uma hora ou outra, que ousava romper o chão, vinha com tanta força que levantava as árvores e revolvia pedras quando se elevava. Foram essas serras que trouxeram os olhos das águas das profundezas. Os primeiros habitantes humanos não plantavam nem cozinhavam. Conheciam poucos frutos, algumas batatas e mandioca. O povo Taurepang construiu a sua aldeia na beira de um rio, rodeado por uma floresta. Estava sempre envolvido nas atividades de caça, pesca e coleta de frutos. Naquele lugar existiam muitos animais, então não precisava ir longe em busca de alimentos. Havia animais de espécie, tamanho e aparência bem diferentes do de hoje. Naquele tempo, os homens não usavam animais como meio de transporte, andavam a pé, e assim observavam melhor tudo que os rodeava. Também não se apressavam de um lado para o outro como formigas caçando. O jeito de viver daquela época ajudava o equilíbrio da vida. Os homens não interferiam no curso da natureza, não desmatavam, não poluíam, nem faziam guerras com outras gentes por qualquer motivo banal. A natureza os alimentava e tudo comiam cru, pois não sabiam fazer fogo. Faziam seus beijos de mandioca e os deixavam expostos ao sol por dias sobre o jiral, até que secavam a ponto de ficarem crocantes. Todos sabiam da existência do fogo, só que costumava aparecer durante o tempo das chuvas. O fogo vinha do alto, em forma de chicote, reluzente, cortando nuvens e rachando o céu, num instante barulhento. Quando tocava a terra, se desfazia em faíscas e fumaça. Muitos guerreiros ficavam observando onde o laço tocava a terra, para ver se conseguiam pelo menos uma faísca. Mas, quando lá chegavam, até a fumaça já tinha desaparecido, e só restava continuar a comer comida crua. Naquela aldeia, havia uma velhinha chamada Pelenosamo. A anciã morava sozinha, numa morada um pouco afastada das outras. Não gostava de visitas e andava sempre de cara amarrada. Não pedia ajuda a ninguém e odiava seus parentes. A porta de casa só abria para entrar ou sair, e a fechava logo em seguida. Aquela casa parecia até ter vida própria. Todas as manhãs, quando amanhecia oculta numa bola de fumaça, ninguém ousava se aproximar dela. Pelenosamo era a única da aldeia que costumava ir à floresta. Trazia galhos secos das árvores que depositava dentro de casa e deixava uns poucos gravetos do lado de fora, encostados na parede. Uma menina que morava perto da casa misteriosa, certa vez resolveu investigar o que fazia a velhinha com aqueles galhos secos. Era final de tarde e as pessoas já se recolhiam para a segurança de seus lares. O sol se despedia devagar, avermelhando o céu e atingindo as nuvens, para a chegada das estrelas e da lua cheia. Cheia de coragem e curiosidade, a menina se aproximou e rodeou a casa de Pelenosamo. Então, encostou-se na parede que dava para a mata. Em seguida, procurou por frestas na superfície, buscando ver o que se passava lá no interior da casa esquisita. A menina se movia na ponta dos pés, para evitar fazer qualquer ruído e ser descoberta. Sua curiosidade era maior do que o medo, só que o plano falhou. Tropeçou num galho posto em pé, que foi derrubando os outros, que estavam enfileirados. Diante daquele barulhão, a velha resmungou rouca: "Quem está aí?" Assustada, a menina se levantou depressa e foi se esconder numa moita. De lá, enxergava a casa com dificuldade, porque a lua já tinha levado as cores que o sol antes trouxera. A velha perguntou outra vez com mais firmeza: "Quem está aí?" Em resposta, ouviu apenas o trilhar dos grilos. Pelenosamo esbravejou: "Se eu te encontrar, vou te pegar e cozinhar." A menina ficou aterrorizada, sentiu vontade de correr, mas a anciã poderia vê-la e usar sua magia para apanhá-la. Entre o terror e a curiosidade, permaneceu imóvel, bem onde estava. A porta da casa começou a abrir bem devagar. A boca de um enorme cesto de palha surgiu pela porta, acompanhada por uma vara pontiaguda. Seu coração disparou. Pelenosamo apareceu atrás do cesto, com a estaca na mão. A velha contornou a casa e chegou até o monte de galhos caídos e o cutucou. De repente, de lá saltou um ratinho, que a velha cravou com a ponta da vara antes que ele completasse o seu último grito.
olhou para o animalzinho inerte e o jogou dentro do cesto. Desconfiada, a anciã olhou para aquela moita e tomou sua direção. Eu sei que tem alguém aí e eu vou pegar. Mesmo enxergando pouco, Pelenosamo conhecia como ninguém tudo que havia perto da sua casa. Tô sentindo um cheiro diferente e me parece que é de gente curiosa. Ameaçou, enquanto empinava o nariz. Quando Pelenosamo chegou à moita, a espetou com raiva repetidas vezes, até cansar. Mas nada achou. A menina foi mais esperta do que a velha. Aproveitando o momento de distração, enquanto a anciã cutucava o monte, a jovem escapuliu e entrou na casa da velha pela porta aberta. Encontrou um monte de cestos e se acomodou quietinha num deles, num canto da casa. A velha logo retornou, ressabiada. Fechou a porta, de varapá na mão, e ficou ali parada para ouvir ou farejar alguma coisa diferente. Perto dos cestos, pensou em varar o maior, justo onde a menina estava, mas acabou desistindo, pois seus braços estavam cansados. Abandonou a vara e o cesto que tinha em mãos num canto, e seguiu até um lugar onde haviam as coisas mais escuras no chão, perto dos galhos que juntava dentro da casa, toda vez que ia à mata. A menina acompanhava tudo imóvel, com medo de ser encontrada. Aquela morada era bem diferente das demais. Fechada nas paredes laterais, tinha um pequeno furo no telhado. E mais outras coisas inusitadas. Por exemplo, havia uma luz pendurada no centro, e tudo ali parecia ter vida. A menina estava surpresa. Aquela luz lembrava os laços de fogo que rachavam o céu. Mas ela se movimentava, morosa e sem barulho. Como a velha conseguiu pegar um pedacinho do laço do fogo, se nem os mais fortes e mais rápidos da aldeia tinham conseguido? Será que a velha é amiga deles e eles deram um pouco para ela? Será que ela tem poderes mágicos? Quanto mais via, mais seu coração acelerava. Certa de que estava só, Pelenosamo foi até o meio da casa, acocorou-se e defecou em cima de uns gravetos. Levantou-se e ficou a olhar aquelas fezes que foram ficando avermelhadas. A velha baixou e começou a assoprá-las. As fezes da velha, então, se transformaram em brasas e o fogo brilhou. Então, Pelenosamo cozeu bolos de mandioca e fez caxiri. Depois foi dormir. Quando estava no melhor do sono, a menina saiu do cesto, caminhou até a porta, abriu-a com cuidado e correu para sua casa sob a luz da lua. Chegando lá, contou sua aventura para os seus pais, que estavam muito preocupados, pois a filha tinha saído sem avisá-los. Eles a repreenderam, mas estavam felizes pela sua volta. Cedo pela manhã, todos já sabiam a novidade e foram à casa da velha. Quando ela abriu a porta, lá estava o povo da aldeia fazendo os seus pedidos. Pelenosamo escondeu o jogo e negou tudo sobre o fogo. Só que a menina tinha visto e contado a todos como a velha fazia. Por isso, agarraram a mulher e amarraram suas pernas e braços. Colocaram Pelenosamo deitada sobre muita lenha, sentaram sobre ela, apertaram com força o seu ventre com as mãos. A velha fez força para se livrar, mas não conseguiu. Logo começou a defecar e o excremento foi mudando de cor até crepitar feito brasa. Retiraram Pelenosamo de cima da lenha, que logo começou a queimar. As brasas que saíam dela, quando não utilizadas imediatamente para acender o fogo, esfriavam. Ao se apagarem, se transformaram em pedras, as quais os Taurapangues chamaram de Uató, e ainda podem ser encontradas e utilizadas para fazer fogo. Desde tal acontecimento, uma grande fogueira e celebração com danças e cantos na aldeia tem ocorrido até os nossos dias. Agora, os homens têm fogo para se aquecer nas noites frias e para cozinhar ou assar. Podem fazer bolos de mandioca, caxiri e também moquear peixes, carnes para estocar e comer após alguns dias. A descoberta do fogo trouxe muitas mudanças para os homens e também para os animais. Os homens passaram a caçar e pescar em maior quantidade, já que podiam armazenar para comer depois. Com o passar do tempo, foram encontrando outros tipos de fogo e novas formas de utilizá-lo para o bem-estar da gente toda.